professores, vamos continuar. Nós estamos tratando nesse módulo das habilidades, das competências linguísticas. Sim, nós temos que cuidar da alfabetização linguística. Os autores trazem muito essa importância, com referência aí, eu cito para você, que você pode pesquisar, Magda Soares, que está à frente, tão à frente aí, de referência para nós de alfabetização, e ela menciona a todo tempo da questão da falta de conhecimento linguístico de alguns professores alfabetizadores. Nós precisamos ter consciência do que se trata essas competências e como elas estão organizadas. Então, nós estamos aqui tratando disso e nós vimos aí a importância, nós estamos dentro da metalinguística. E os níveis de consciência, tratando bem especificamente da consciência fonológica, tendo em vista que a BNCC trouxe aí para nós, deixa eu subir meu slide aqui, trouxe aí para nós a questão do trabalho, da importância, da relevância e também, como está na BNCC, a obrigatoriedade, quase que eu enrosco aqui, de trabalharmos a consciência fonológica, certo? Então, nós já vimos aí que dentro de uma competência macro, maior, nós temos a competência comunicativa, que ela embasa aí todas as outras que antecedem para que eu chego nessa macro. E dentro dela nós vimos aí a competência metalinguística, que é tão importante para nós nesse trabalho de reflexão da língua, desse ensino aí sistematizado, das partes que fazem todo o nosso linguajar escrito, da nossa linguagem escrita falada, dos tipos de comunicação, dentro de todas essas habilidades de conhecer os princípios aí, o princípio alfabético, de como se dá o sistema de escrita alfabética, como que a gente se apropria, as estruturações silábicas das palavras, a questão de codificação, decodificação, o próprio significado significante dentro da metalinguística e pensar além da palavra, no seu significado, no seu sentido e dentro de um contexto com coerência, com coesão e que a gente consiga transmitir a nossa mensagem. Essa é a parte aí que cabe a reflexão dessa competência, tratando de um ensino que está dentro de um sistema que nós tratamos dentro da escola. Isso tem que ser ensinado. Não se aprende essas reflexões sobre a língua, essa competência metalinguística fora da escola. É uma parte específica da alfabetização e a gente precisa tratar disso, tá? Depois nós temos textual, porque quando a criança já está em outro patamar de conhecimento, desenvolvimento dessa língua, a gente tem que ir cuidando de outras questões. Mas falando aqui de início aí de alfabetização, a metalinguística e os níveis de consciência, em evidência, consciência fonológica, tem que permear o seu trabalho, o seu planejamento. Então, dentro da consciência fonológica, nós temos as subhabilidades, que são rimas, aliterações, consciência silábica, consciência fonêmica. E nós vamos trabalhar, alguns autores eu trouxe aqui da Piccoli, mas também citam, a gente tem aí o nível de consciência da palavra, que a gente também vai trabalhar, tá bom? Fazendo essa crescente aí de conhecimento da criança. A consciência fonêmica, eu aprendi um recurso que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a referência da Piccoli, mas eu conheci muito antes de eu ver e conhecer por ela. Não me citaram, ela não lembra de citação de quando isso foi apresentado, nos cursos que antecederam até a PENAIC, que é o pacto aí da alfabetização na idade certa, né? Então, letra e vida, o próprio ler e escrever, e ele já trazia essa atividade também aí, eu conheci numa formação e foi muito bacana, porque é uma atividade que dá muito certo e que a criança aprende, é uma forma legal da gente trabalhar, vamos assim dizer, mas a gente tem que ter um cuidado nisso aqui, porque olha o que diz a consciência fonêmica. Ela consiste na capacidade de analisar os fonemas que formam uma palavra. Então, eu estou pensando, não pense lá na letra que você está vendo aqui, ó, alfabetizar. Eu não
fonêmica não é o que está escrito aqui, é o que está para além da grafia, é o som da palavra, é sonoro, é o barulho, né? Então, é também a mais refinada da consciência fonológica. É também a última a ser adquirida pela criança. E às vezes, e muitas vezes, e alguns métodos, inclusive, trazem isso como principal. A criança não sabe grafema, a criança não sabe traçar a letra, a criança não sabe ainda essas questões e já está se ensinando fonema. Por isso que aqui eu faço essa ressalva, ok? Nós temos estudo que nós vamos ver aqui. Daqui a pouquinho já sobe aí. Nós vamos ver o que nos trazem os estudos na questão do aprendizado de crianças expostas em realidade na sala de aula com essas questões da consciência fonológica e também dessa questão de trabalho fonêmico. Qual é o resultado? Se essa capacidade de analisar os fonemas ela é refinada, quer dizer, ela é muito importante também nessa questão da alfabetização, será que eu trabalhar a parte fonêmica vai me garantir os alunos com uma alfabetização de melhor qualidade, mais rápida, melhor compreensão do sistema de escrita alfabética? Eu vou te mostrar os estudos que nós temos, tá bom? Mas o que a gente quer saber aqui é que a consciência fonêmica é difícil inclusive para nós adultos. Isso cai muito, eu sempre falo e vou repetir para você, isso cai muito em concurso, porque a escrita não representa necessariamente a quantidade de letras grafadas, não representa o fonema. Então, nós temos algumas variedades aí, algumas coisas específicas da nossa língua, e isso é complexo pela abstração, como diz Magda Soares. É muito abstrato isso. Por exemplo, atividades como dizer quais ou quantos fonemas formam uma palavra. Descobrir qual palavra está sendo dita por outra pessoa, unindo fonemas por ela emitida. A gente, quando escuta, você não fica escutando isoladamente o fonema e pensando nele. Normalmente, a gente já está aí com um léxico formado, a gente tem um banco de palavras muito bem elaborado e vocabulário aí que a gente já domina e conhece, e isso vai automaticamente trabalhado aí na nossa memória, seja de curto, a memória seletiva, de longo prazo, memória de trabalho, e isso vai sendo resgatado porque a gente já trabalhou isso. Mas a gente não fica decodificando ali fonema a fonema, não é mesmo? A não ser quando a gente está em processo de aprendizagem, que a gente precisa refletir sobre isso e diferenciar esses sons. Mas isso é a última coisa que a criança vai aprender, porque é muito complexo isolar fonema. Formar um novo vocábulo subtraindo um fonema inicial, por exemplo. Omitindo o fonema K da palavra casa, forma-se a palavra asa, que são as questões da palavra dentro da palavra, né? São exemplos que se utilizam na consciência fonêmica. E aqui tem um perigo grande. O que eu vejo muito, e que talvez você também já tenha dado, eu também já cometi esse erro, a gente fazer aquelas questões, aquelas atividades, a gente monta lindamente, né? Então, eu coloco lá, livro, tô vendo o livro aqui na minha frente, livro, e aí eu coloco livro, faltando só o L, só o fonema L, do grafema L, né? E ponho várias palavrinhas, letrinhas lá do alfabeto, e a criança tem que identificar com que letra começa livro, né? E cuidado com esse tipo de atividade, dependendo de que nível está a criança e como está seu trabalho, porque vai ser uma meramente cópia ou adivinha, porque ela não vai ainda relacionar, ela ainda não tem essa habilidade de isolar esse fonema. Táxi, por exemplo, né? Táxi eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Casa, que eu trouxe aqui de referência para você. A grafia com 4 fonemas e um fonema, ele não representa o grafema, certo? A mesma coisa é o som de Z, S com som de Z. Ele se escreve com S e o fonema é Z. Então, é uma coisa complexa que você tem que entender muito da língua para saber fazer isso.
Então, nesse sentido, cuidado com as propostas de atividade de consciência fonêmica. Eu trouxe para vocês aqui na minha metodologia sugerida aqui, que eu utilizo lá a ordem fonológica indicada dos mais fáceis para o mais difícil na questão de ensino de fonema. Por quê? Porque a vogal é muito perceptível. Algumas consoantes, não pela emissão de ar que a gente consegue fazer aí na emissão sonora. Então, por isso que eu utilizo. Mas isso não quer dizer que eu faça isso todo o tempo e passo a passo. Então, eu vou ensinar as letras nessa ordem. Eu ensino as vogais. Terminou, a criança aprendeu as vogais, eu foco nas consoantes prolongáveis, que são o próximo passo. F. Isso unido ao A, né? Então, o que eu falei? Quando há necessidade nas intervenções. Eu não fico fazendo isso com o grupo todo, eu não fico o tempo todo mostrando a articulação da boca, eu não fico fazendo esse fonema, eu não tenho alfabeto fônico na sala, não tenho, mas eu faço o trabalho de consciência fonêmica fazendo relação som e relação grafia, que é o grafema. Tá? Então, quando a criança está com dificuldade ali de ter uma palavra para ela escrever faca, e ela fica fa, eu faço assim, ó. Qual é esse som? Então, eu tenho a emissão ali do fonema. Ela percebe também pelo visual, mas não trabalho dessa forma todas as letras o tempo todo, como é, por exemplo, o método fônico e o método fonoarticulatório, ok? Isso vai acontecendo naturalmente no ensino dentro de uma alfabetização com letramento, dentro dos textos, dentro das palavras que são significativas para ele, dentro do Fábio, dentro do da foca, por exemplo, que a gente sempre utiliza, por outras palavras, e isso vai fazendo relação. Não isola o fonema, tá? Mas fique claro aqui que é muito difícil isso, e não é uma habilidade fácil, e também por isso que a gente tem a dificuldade aí de fazer atividades e montar nesse sentido. A não ser que você pegue lá o passo a passo do método que trabalha dessa forma e faça. Mas eu vou te apresentar aqui os resultados desse trabalho com o método fônico e também trabalho em sala de aula com consciência fonológica. Então, a Piccoli trouxe esse que eu estava dizendo, que é uma atividade que eu conheci lá em formação, na verdade. Lá no Letra e Vida, lá no Ler e Escrever, lá no Profa, né? Quem aí fez Profa. No PENAI, que isso volta também com força, que tem aí as sugestões, né? Moraes também faz parte, Arthur Gomes de Moraes, da formação aí, da embasamento da formação do PENAI, que é um curso maravilhoso, foi muito bom. Então, a janelinha, a revelação, tem vários nomes para essa atividade, tá? Mas, o que é aqui? Aqui está uma sequência de fotos. Isso aqui é a referência lá do livro da Piccoli, Luciana Piccoli, e a palavra é a mesma, só que foi fotografada a sequência que a gente vai fazendo. É uma estratégia, um recurso que tem até brincadeiras na TV. Eliana faz isso com o peso, você assistiu dia de domingo? Que ela vai mostrando e vai revelando, e fica aquele suspense, fica aquela coisa gostosa, né? Então, é isso aqui. A palavra baleia, e vai ser utilizando das estratégias de leitura, não é adivinhação, né? Vai sendo revelado e através do que é revelado a gente vai fazendo associações aí para tentar descobrir a palavra. No caso aqui mostra primeiro um fonema, que é o B, depois o fonema com A, que é o BA, e assim sucessivamente a criança vai aí tentando identificar a palavra que vai ser formada. Isso é muito bacana para a gente fazer inicialmente, a gente faz muito isso inicialmente, essa atividade de revelação com o nome das crianças, né? Então, eu faço muito essa atividade com o nome das crianças.
porque é muito significativo para ela. E às vezes a criança, por exemplo, eu tenho esse ano na minha sala, eu tenho 3, 4 Maria. Então, até o Maria pode ser qualquer uma, porque o Maria vai se repetir para todas. E depois? A próxima letra já revela quem é ou quem não é. Se for Maria Fernanda, se for Maria Eduarda, se for Maria Gabriele, por exemplo, né? Então, são estratégias a gente usa aqui, já ensinando também estratégias de leitura para a criança, para ela olhar fonema a fonema e também essa questão da rota fonológica, da rota lexical, tudo isso é trabalhado aqui dentro da consciência fonêmica. E uma outra é essa questão aqui da gente utilizar aí, pode ser, a gente tem até aquele fixo de madeira, né? Nem está aqui o meu, que é do alfabeto, que a gente também pode fazer isso, que são com os ganchos, e a gente coloca aí essas letras, e conforme você movimenta e troca uma ou outra, vai se formando outras palavras. E nisso aqui a gente pode até trabalhar em leitura, rota fonológica, de leitura com os fonemas, essa codificação, essa decodificação, para a habilidade de leitura, tá? Porque vai se formar pseudo-palavras conforme eu mexo aí e articulo esses fonemas, essas letras aí nessa palavra, tá bom? Então, essas aqui são duas sugestões que temos aí da consciência fonêmica e que é uma referência da Piccoli que eu trouxe para você. E vamos continuar. Você já conhecia essa atividade de revelação ou janelinha? Tem vários nomes. Eu uso muito, aqui a gente usa muito como revelação e da palavra. Então, eu vou revelando aos poucos e a criança aí vai decodificando esse fonema para chegar à palavra formada. Vamos para a próxima aula.